Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer a nossa prece inicial para começar a nossa fala de hoje, que o tema é autoconhecimento, e o livro que nos inspira é o livro do Hamed, sobre os prazeres da alma, e um dos capítulos fala sobre o autoconhecimento. Vamos fazer a nossa prece então. Graças a Deus e ao nosso Mestre Jesus, nós vamos iniciando o nosso encontro, a nossa fala de hoje, trazendo o tema do autoconhecimento, que nós possamos aprender o máximo possível desse assunto e sempre nos esforçarmos para colocar em prática aquilo que nós aprendemos com as lições que nos chegam através dos livros, através das palestras, enfim. Damos então por iniciada a nossa atividade de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Bom, meus amigos, então, nosso tema é autoconhecimento, é um tema muito discutido muito discutido, publicado em diversos livros, né, por muitos autores espíritas, é um tema bastante explorado. Então, a gente deve estudar um tanto sobre esse tema, porque ele também é de fundamental importância para o nosso dia a dia, ok? Então, em primeiro lugar, eu obviamente fiz aqui um resumo, porque a gente não tem tempo para trazer tudo que os livros ou o livro nos traz, né? Tem vários autores que falam desse tema, mas especialmente o nosso tema hoje foi baseado nesse capítulo de Hamed, desse livro, né? E o Hamed nos define assim, que o autoconhecimento é a capacidade inata que nasce com a gente, né, que permite perceber o que a gente necessita transformar dentro de nós. Além dessa situação do que a gente precisa transformar dentro de nós, o processo do autoconhecimento também permite que nós consigamos perceber valores importantes que existem dentro de nós que estão, digamos que, adormecidos. E com isso, a gente conseguiria então viver mais a essência do nosso espírito, mais o nosso espírito de uma forma mais verdadeira. E, obviamente, aproveitando melhor o nosso tempo de evolução, considerando que todos nós estamos encarnados, a nossa encarnação no planeta ele é tido como uma escola, um período de convívio para aprendizado, aperfeiçoamento e todas essas coisas que a gente já sabe, né? Então o autoconhecimento ele é muito importante para isso, para que a gente descobrir, modificar aquelas nossas tendências que não são muito bacanas e modificar para melhor, e também descobrir coisas bacanas que tem dentro da gente e que às vezes não estão sendo bem exploradas e que podem ser melhoradas, né? Ele vai permitir, esse processo do autoconhecimento, que nós passemos a perceber as projeções que muitas vezes nós fazemos em outras pessoas do nosso convívio, e percebendo isso, melhorando aí essa questão da projeção no próximo, a gente consegue melhorar também o nosso convívio. É importante, então, deixar claro assim, de uma maneira muito simples, mas objetiva, sobre essa história da projeção. O que seria projeção? Projeção, normalmente, segundo a psicologia, de uma maneira, obviamente, muito simples. Eu não sou psicólogo e não estou aqui querendo fazer uma definição definitiva, mas apenas para dar uma ideia do que seria projeção, é tudo aquilo que a gente percebe no outro e que nos incomoda profundamente. Segundo os estudos mostram, aquelas coisas no outro que nos incomodam muito, nos irritam, nos incomodam de uma maneira geral, quase sempre são coisas que também existem dentro de nós. Não que o outro não tenha também aquelas características, pode ter ou não, né? Mas o importante é entender que se aquilo está te incomodando muito, possivelmente você está projetando isso que tem dentro de você no próximo. Esse é um sinal, uma espécie de alerta em que nós podemos, então, trabalhar para investigar essas situações e por que nos incomoda muito. Alguma coisa tem ali dentro da gente que faz isso. É isso que a gente chama de projeção,
né? Normalmente, pela falta constante de autorreflexão, né, nós acabamos tendo atitudes automáticas também, que é uma coisa que pode acontecer, né? E muitas vezes, sem ter a intenção, podemos magoar pessoas, né? Essas atitudes todas que a gente pode ter de forma inconsciente e que trazem problemas para os outros, incômodos, enfim, mágoas, coisas assim, elas na realidade são uma manifestação do nosso lado sombrio. O nosso lado sombrio, todos nós temos, em primeiro lugar. Ele reside no nosso inconsciente, áreas em que nós conscientemente não temos acesso da nossa mente. E como todos têm, em pequenas atitudes a gente tem que observar e ficar atento, porque é quando esse nosso lado sombrio, digamos assim, aparece, dá a cara, né? E aí você percebendo, você pode começar um processo de autoconhecimento para uma transformação para melhor dessas situações, né, que acontecem, né? Esse processo ele demanda autorreflexão, autoavaliação. Ele é um processo sempre gradativo, mas embora seja gradativo, é muito importante que ele seja contínuo, sem parar, para que a gente possa realmente efetivar uma alteração para melhor, uma mudança para melhor, né? Por exemplo, quando nós conseguimos atenuar críticas a nosso respeito ou ao respeito do próximo, né, significa que a gente está iniciando de forma positiva esse processo de autoconhecimento e, consequentemente, de transformação da gente. É fundamental perceber isso daí, né? Atitudes, por exemplo, que a gente cotidianamente pode ter, como, por exemplo, cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, impaciência, desrespeito e etc., ou seja, entre outras, mais ou menos do tipo, essas atitudes elas podem prejudicar as nossas relações afetuosas no nosso dia a dia. E quando coisas como essa acontecem, quase sempre a gente, mesmo que a gente pare para pensar, por que eu acabei me desentendendo, ou acabou havendo um desrespeito entre eu e a pessoa tal, ou alguma coisa assim do tipo, eu fiz muitas cobranças e tal, quase sempre a gente avalia e diz assim, não, foi por causa do problema tal que a pessoa não fez assim, ou eu fiz assado. Quase sempre a gente dá a motivação ao próximo, né? Ao próximo não, desculpa, dá a motivação ao fato que existiu para, teoricamente, ocasionar aquele problema. Só que, na verdade, esse número de coisas que eu acabei de descrever agora, né, essas cobranças, indelicadeza, petulância, sensibilidade, todas essas coisas, às vezes ocorre assim, poucas ou pequenas vezes, a gente não dá muita importância, mas ocorre no nosso dia a dia, e ela acaba minando os nossos relacionamentos de um modo geral. Aí acontece um problema, vamos dizer, aquela história do copo que está cheio e uma gota d'água transbordou o copo, aí acontece um desentendimento e tal. Todas essas coisas que eu listei ali, elas moram dentro desse lado sombrio nosso, e todos nós temos, porque nós ainda não somos espíritos evoluídos. Então, o que é importante no processo de autoconhecimento é a autorreflexão, a autoavaliação, para que nós possamos perceber, né, essas atitudes e, ao perceber, tentar se vigiar e modificar, alterar essas atitudes para uma atitude melhor. É muito importante que dentro desse processo nós não deixemos de lembrar do conceito e das atitudes de auto-amor e auto-perdão. Por quê? Porque muitas vezes essas atitudes elas são tomadas, não são coisas bonitas, você até percebe que não são coisas bonitas, e entram num processo de se culpar, de culpa. E a culpa acaba paralisando o nosso processo de autoconhecimento, que é fundamental para a nossa evolução. E a gente fica estagnado, dando volta em cima do mesmo ponto. Então é fundamental
que nós não nos esqueçamos da questão do auto-amor e do auto-perdão. Para nos conhecermos verdadeiramente, é fundamental a prática e a utilização, né, do auto-amor e do auto-perdão. Daí essa necessidade importante da autoavaliação com amor e perdão, né? Essa área sombria nossa, Hamed diz para a gente que ela é uma região inexplorada, indomada e que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes, né? Então, por exemplo, como é que eu vou saber disso daí? Às vezes, quando a gente faz alguma brincadeira daquela, sabe, aquela brincadeira sem graça, uma brincadeira que não pegou bem, a gente não pensou na hora, mas não pegou bem, ou então discriminações raciais, discriminação de credo, né, religiosa, ou de grupos minoritários, coisas, atitudes que a gente faz sem pensar, às vezes falamos alguma coisa e aquela história de pronto, falei. Não é bem assim, e pronto, falei. Isso não é ser sincero, isso não é ser, isso muitas vezes está expondo um tanto do nosso lado sombrio, da nossa intolerância, da nossa impaciência, da nossa falta de compaixão para com o próximo. E dentro do processo de autoconhecimento, com a autoavaliação e a autorreflexão, que é praticamente a mesma coisa, permite que você perceba que isso acontece. Então permite que você tente mudar, acima de tudo, se vigiando para que você não cometa esse tipo de situação constantemente. Ah, mas, cara, já foi, falei, e aí? Entra o auto-perdão, o auto-amor, para que você se esforce. Agora, veja, o auto-perdão e o auto-amor não é para ser um processo egoísta, puro e simplesmente egoísta, e nem um desculpismo, uma coisa assim, eu erro, depois eu peço desculpa, tá tudo bem. Não, você erra, você pede desculpas, você se auto-perdoa, se auto-desculpa, mas com o objetivo de não cometer novamente, de se vigiar e de se transformar acima de tudo, para que isso possa ser uma coisa que ocorre gradativamente, mas verdadeiramente. Aquelas pessoas que normalmente acabam lendo algum livro, alguma coisa, conhece o processo, como é que é e tal, e aí acha assim que passa um tempo se vigiando de uma maneira extremamente rígida e tal, ela acaba desistindo desse processo. Daí a importância do auto-perdão e do auto-amor, para que você se vigie, mas se vigie por quê? Para que essa autotransformação venha ocorrendo de forma gradativa, mas sólida, verdadeira, real. Seria realmente assim muito, muito, muito importante. Esse tal lado sombrio que o autoconhecimento nos traz a conhecer, a diminuir essa sombra e poder nos trazer uma melhoria, ele muitas vezes ocorre de forma coletiva também, na sociedade em que a gente vive, né? Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui de coisas que já passaram na história e que foram a execução ou então a manifestação do lado sombrio coletivo. O nazismo, por exemplo, na Segunda Guerra, né, foi uma coisa terrível. O apartheid, que também aconteceu, guerras santas, uma bem mais atual, as brigas de torcida de esporte, normalmente futebol, mas que é o que mais aparece, mas tem outros esportes também acontece isso. São situações em que esse lado sombrio se manifesta coletivamente. Por exemplo, uma notícia que você ouve num jornal, que você fica sabendo, e aquilo lhe incomoda de uma maneira, você se juntar com outro para se manifestar de forma violenta contra outro, que é o caso, por exemplo, de certas polarizações que infelizmente tem acontecido muito na nossa sociedade ultimamente. Todas essas coisas é o lado sombrio coletivo que acaba aparecendo. E coletivo porque, na realidade, não sou só eu, nem só você que precisa se autoavaliar, fazer a autorreflexão, olhar para o seu lado sombrio e fazer a sua reforma íntima através do processo do autoconhecimento. Não, a humanidade toda precisa disso. Todos nós, obviamente, uns precisam, digamos assim, com mais urgência ou com menos urgência, uns precisam ter uma modificação maior, outros já estão melhor modificados, não precisam tanto,
mas é um processo coletivo, faz parte do nível de evolução espiritual que todos nós estamos, os espíritos encarnados e desencarnados que convivem no nosso planeta. É concernente com a situação evolutiva desses espíritos que aqui estão no planeta, né? E é importante que a gente faça isso, porque certa vez eu ouvi de um palestrante, que eu gosto muito, e ele falou assim, nesse processo evolutivo, na transição planetária, não é fisicamente o planeta que está se transformando apenas, é a transformação de quem habita o planeta e faz o planeta, né? Então é isso. Então, esse lado sombrio existe em todos nós e muitas vezes ele se manifesta coletivamente. É muito importante, inclusive, que nós estejamos atentos com a autorreflexão, com a autocrítica, justamente para não embarcar erroneamente em processos que possam ser justamente essa manifestação coletiva desse lado sombrio, onde muitas vezes se destila o ódio, a raiva, a perseguição, a inconformidade com as coisas, né, que trazem violência e tantos problemas existentes aí que o nosso mundo hoje não nos nega, né? Tem informação à vontade sobre diversos processos desse tipo em várias partes do planeta, não é só também uma coisa só brasileira não, só nossa dos brasileiros não, é mundial, é da humanidade. Seria isso daí. Ok? E olha, segundo Hamed termina o nosso o capítulo, ele diz assim, né, lembrando uma passagem da Bíblia, né, ele diz assim, já é tempo de não apontarmos mais o cisco no olho alheio, tá certo? Os nossos piores inimigos estão, na verdade, dentro de nós. Se todos nós conseguíssemos e nos esforçássemos para passar por esse processo de autoconhecimento, a humanidade teria um ganho de relacionamento, de evolução muito grande, né? É imprescindível nos reconciliarmos com os nossos opositores íntimos, né? Ou seja, enxergarmos com nitidez o nosso lado sombrio para transformar esse lado sombrio com a finalidade de adquirir mais paz de espírito, ou seja, de evoluir. Esse processo de autoconhecimento, ele tem e deve ser gradativo, pausado, né? Pausado, assim, gradativo e contínuo. Pausado eu não usei bem a palavra, me desculpe. É gradativo e contínuo, que eu na verdade queria dizer que não tem que ser uma coisa rápida, até porque a natureza não dá saltos, ninguém vai ser transformado da noite para o dia. Então ele tem que ser gradativo, mas contínuo. E deve se iniciar urgentemente, porque não está mais na hora de ver o cisco no olho do outro, está na hora de olhar para ver se o seu olho não tem alguma coisa, né? Seria isso aí. E não se esquecendo do processo de auto-amor e de auto-perdão, que serão ferramentas, né, fundamentais para a manutenção do processo do autoconhecimento. Porque uma coisa também muito comum é as pessoas estudarem um pouco sobre esse assunto, perceberem a necessidade de começar esse processo, mas desistirem em pouco tempo, justamente porque não estão associando ao processo o auto-amor e o auto-perdão. Eles são fundamentais, ferramentas fundamentais para a manutenção desse processo, que por sua vez é fundamental para a nossa evolução. Esse era o nosso recado de hoje. Eu espero que todos estejam bem, aproveitem bem essas palavras. O tema é autoconhecimento. A internet e os livros têm bastante assunto sobre isso e é importante então que cada um de nós, se conscientize, dê início, mesmo que de uma maneira ainda muito rudimentar, simples, mas dê início e não desista da continuidade desse processo de autoconhecimento para a nossa evolução. Eu queria então agradecer a todos a atenção e vamos fazer a nossa prece para finalizar, nossa prece de finalização. Graças a Deus e ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade de falarmos hoje sobre esse assunto, sobre o autoconhecimento, que é um assunto de tão importância para nosso dia a dia, para a nossa evolução. Graças a Deus e que assim seja.
Obrigado, meus amigos. Até logo.